Apesar de ser um problema primariamente de saúde pública, a Covid-19 já está a ter impacto nas economias mundiais. Boa noite, Michael Sambo, bem-vindo ao Semanário Econômico. Tendo em conta a atual situação das economias mundiais, o que é que nos leva, de facto, a nos preocuparmos economicamente com este vírus? Na verdade, trata-se de uma pandemia, o que significa que é um problema global. E, neste sentido, a sua rápida expansão e também o fator pânico são principais problemas e o que nos leva também a nos preocuparmos. Todo mundo olha para a Covid-19 como um problema de saúde pública, mas em algum momento estamos a ver que está a ter um impacto negativo naquilo que é a economia mundial. O que é que realmente cria este impacto em termos concretos? Na essência, é importante notar que quando nós falamos em economia, nós temos que reparar para os agentes econômicos. E em economia nós temos, além de agentes econômicos, podemos falar de fatores econômicos. Nós temos 4 principais fatores econômicos: terra, trabalho, capital e a capacidade organizacional. E quando nós falamos de trabalho, de capacidade organizacional ou empresarial, estamos a falar do fator humano. Ao falarmos do fator humano, que é aquele que é diretamente afetado, logo tem um grande impacto na economia. Como? Quando nós falamos das pessoas, elas são afetadas dos dois lados. Por um lado, é do lado da produção e, por outro lado, é do consumo. Porque os problemas fundamentais da economia são o que produzir, como produzir, para quem produzir. O que produzir trata-se de produtos, mas como produzir, a questão refere-se a como combinar os diversos fatores de produção para poder oferecer este produto. E a quem? A um certo indivíduo, que é o consumidor final. Então, se estes fatores, que é o caso do trabalho, estiverem afetados, logo vai haver um impacto negativo na produção. Pode haver a redução da produção e assim a economia se ressente. Mesmo que não haja um impacto na produção, havendo, por exemplo, do lado da procura dos consumidores, digamos que por alguma razão o país afetado é o que recebe geralmente os produtos e não produz por si só. E o que acontece é que se ele recebe e temos um país afetado que fornece, fica limitado em fornecer, o consumo aqui fica prejudicado. Por outro lado, se há impacto interno, o que poderá acontecer é que as pessoas podem dispor de menos rendimentos por causa do problema do absentismo, por causa também deste ressentimento que pode levar a algumas parálises da produção. Eles disponibilizarão de menos recursos para poderem fazer as suas aquisições para o consumo. E desta forma, poderá se dar também um dado problema, que é a redução da procura, da demanda nesse caso. E isto também tem um impacto na economia. Então, há dois lados, que é o lado da produção e o lado do consumo. Dá para perceber que existe aqui uma relação bilateral direta entre as consequências negativas para a saúde e também as consequências negativas para o lado econômico. Seria a saúde que deve resolver os problemas econômicos ou a economia que deve abrir espaço para minimizar os impactos deste problema de saúde? Esta questão, eu diria que há uma grande inter-relação entre os dois. No entanto, de forma mais simplista, podemos dizer que a economia é que deve resolver os problemas de saúde. Como? É a partir da economia, dos recursos financeiros de que um país dispõe, que pode aprimorar mais o seu setor, por exemplo, de saúde. Prover para melhores médicos, melhores condições de tratamento, equipamento de saúde, etc. e etc. No entanto, é importante notar que para a economia funcionar como deve ser, é preciso que a sociedade tenha saúde, tenha capacidade física, psicológica, emocional para poder melhor produzir. E em casos de problemas de saúde, haverá, obviamente, menor produção, porque o fator de produção principal está afetado. Então, os dois lados da moeda, na verdade, têm peso.
No entanto, eu diria que tem maior peso o setor econômico, porque além de poder ter soluções apenas internas, é possível também ter soluções externas para potenciar o setor interno. Sabe-se que os efeitos devastadores da Covid-19 já se fazem sentir em todas as economias mundiais, assim é que é. Tivemos o primeiro caso, que foi o epicentro na China, que é considerada uma das principais potências econômicas a nível mundial. Olhando para o atual cenário, o que é que significa o Covid-19, a ação de Covid-19 para a economia hoje? De uma forma geral, eu diria que para a economia como um todo vai se ressentir. O Covid-19 agora é uma pandemia. Isto significa que é um problema global, como já dizia. Desta forma, o que acontece é que os vários países, sobretudo pelas medidas que estão sendo tomadas, vão sendo afetados e vão afetando as outras economias. Nestes últimos tempos, praticamente não temos economias fechadas. Os países são interdependentes. Há relações, quer comerciais, quer de investimento e outras também de caráter diplomático, entre outros. E o que acontece é que as políticas que estão sendo tomadas em consideração, sobretudo reparando para o pânico gerado por esta Covid-19, são políticas que muitas das vezes tendem a restringir, a fechar os países, restringir a circulação de pessoas e, neste caso, de alguma forma restringindo também o exercício da atividade econômica. Desta forma, haverá uma redução da produção ao nível global, talvez podemos dizer assim, ou poderemos dizer que a economia vai se ressentir dependendo da duração desta crise. Que relações os países que estão em vias de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, devem tirar desta situação que está a ser mesmo criada pela eclosão de Covid-19? É importante para países em vias de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, tomarem este tempo para uma reflexão interna profunda, no sentido de tanto começar a procurar, de alguma forma, mudar a maneira de dependência, sobretudo. Se nós repararmos para os dados econômicos, nós notaremos que Moçambique tem uma elevada dependência do setor externo. E, além disso, a produção, sobretudo para as exportações, é bastante concentrada, sobretudo nos recursos naturais. Então, com base nisso, é importante começar-se a pensar em alternativas a este modelo de dependência, como é o caso das substituições das importações, que pode ser bastante importante, isto é, começar-se a procurar mecanismos de produzir internamente matérias-primas, fechar as cadeias de produção ao nível interno ou, quando muito, reduzir significativamente a dependência externa. Mas isso não se limita apenas a estes fatores econômicos. Uma vez que se trata de pandemia, é importante também notar que Moçambique precisa de investir nos seus bens e serviços públicos primários. É o caso da saúde, por exemplo. Se outrora nós podíamos depender de ir para o país vizinho ou outros países para buscar tratamento médico, numa situação como esta nós temos que depender das facilidades criadas internamente e ela coloca praticamente todos em quase igual situação. Então é um momento de reflexão, é um momento que nós podemos pensar em alternativas que visam, acima de tudo, potenciar a economia para responder situações dessas e não só. Olhando para o caso de Moçambique especificamente, quais seriam então os aspectos negativos ou impactos negativos que o país poderá sentir com a eclosão deste vírus? Uma vez, tratando-se de uma economia muito aberta, como é o caso de Moçambique, e tem-se dito de uma forma mais genérica que Moçambique importa tudo o que consome e exporta tudo o que produz, é importante como país, começarmos a refletir em mudar esta forma de operação. Isto é, maximizarmos a nossa produção, procurarmos alternativas de como produzir matéria-prima para as nossas próprias indústrias e começarmos a ver soluções internas mais do que apenas externas. Obviamente é impossível nós não termos relações comerciais com os outros países. No entanto, é possível reduzirmos estas relações, reduzindo sobretudo a dependência econômica.
Com aquilo que é a propagação de Covid-19, nós percebemos que estão a ser tomadas várias medidas preventivas por parte de muitas instituições. O nosso governo lançou recentemente uma série de medidas preventivas que devem ser adotadas pelas demais instituições, quer do setor público, bem como do setor privado. Olhando para as medidas, comparando as mesmas à realidade do nosso país, a realidade da maior parte dos moçambicanos que não tem grande poder de compra, será que estas seriam eficazes? É importante notar que as medidas que o governo toma talvez não são diretamente de caráter econômico. Podem ter, obviamente, algum impacto econômico na medida em que grandes aglomerações são vedadas, o que significa, sobretudo, shows e outras facetas da economia poderão necessariamente ser prejudicadas. São, sobretudo, eventos que chamam a grandes aglomerações. Mas estas medidas tomadas, quer pelo governo de Moçambique, assim seguido também pelo MISAU, Ministério de Saúde, tem, sobretudo, em vista limitar as contaminações ou reduzir esta possibilidade de contaminação. Talvez a medida que é diretamente de caráter econômico é a medida tomada pelo Banco Central, o Banco de Moçambique, neste caso, que foi a de anúncio de uma redução naquilo que são as taxas de reservas obrigatórias. Esta medida é diretamente de caráter econômico, no entanto, depende muito daquilo que se quer atingir com esta medida. Por uma simples razão, espera-se que com esta situação pandêmica haja, sim, alguma recessão na economia, que na essência já se faz sentir. A medida financeira ou monetária tomada pelo Banco de Moçambique vai permitir que os bancos comerciais disponham de maior liquidez. A pergunta é: o que é que se pretende com isto? É fomentar o investimento ou, de alguma forma, dar um pouco mais de capacidade às empresas? Ou o que se pretende é necessariamente permitir que os consumidores façam suas estocagens? Porque, em parte, as medidas anunciadas pelo governo vão permitir que haja um aumento da procura de alguns produtos, acima de tudo. Então, teremos cada vez mais pessoas a correrem para os bancos para poderem ter dinheiro, liquidez, e assim poderem fazer compras de alguns produtos, quer os produtos para a prevenção e bem assim também os produtos alimentares para a questão da estocagem. E isto, se as reservas que os bancos têm tido, quer seja nas ATMs ou mesmo nos balcões, forem relativamente limitadas, pode-se dar uma situação de pânico bancário. Isto acontece quando os agentes econômicos recorrem ao banco, mas não podem aceder ao dinheiro porque não há liquidez suficiente. Então, é muito provável que a medida do Banco Central tenha em vista esta medida apenas ao nível do consumo, para impedir a possibilidade de um pânico bancário, mas não necessariamente para alavancar a economia. Então, num curtíssimo prazo, podemos ter um aumento da demanda, mas se nós repararmos para a questão da dependência dos outros países e a possibilidade de limitação de entrada dos produtos, dos bens e serviços que são necessários, então, logo a posterior, teremos relativo decréscimo da demanda. E como é que Moçambique deve, neste momento, agir com vista a acomodar aqueles que são os impactos de Covid-19? Há uma série de medidas que os outros países já tomaram, o caso da China e vários outros países que já foram bastante afetados, que têm em vista, acima de tudo, procurar alavancar a economia ou reduzir o seu impacto nos diversos agentes econômicos. E algumas, talvez mais simples, que é possível tomar, são a redução, por exemplo, do custo de eletricidade, energia elétrica. Energia elétrica é usada tanto na produção, como um insumo, e tanto pelos consumidores de forma geral. E os seus preços têm sido relativamente contestados, sobretudo pelos consumidores. Então, uma redução
pode ajudar de alguma forma a reduzir o efeito de redução da liquidez em casos de absentismo nos locais de trabalho e possíveis descontos ou mesmo perdas de emprego. Por acaso, a Organização Internacional do Trabalho, há bem pouco tempo, também publicou que há uma possibilidade de grandes perdas de trabalho a menos que medidas sejam tomadas. Então, por um lado, reduzir os custos com energia, que é um bem público ou semipúblico, pode ser importante. Aumentar os gastos, sobretudo para o setor de saúde, isto é inevitável porque em casos de registrar-se a contaminação em Moçambique, vai certamente haver necessidade de muito mais gastos do que aquilo que vinha sendo previsto até o momento. Por outro lado, é importante também notar que o setor privado precisará de algum estímulo. Isto vai significar, de alguma forma, a necessidade de redução dos impostos para poder, de alguma forma, apoiar a este setor privado, porque é muito mais fácil ou provável que este setor venha a incorrer a perdas, quer pela redução da procura, quer também pela redução do seu volume de negócios, acima de tudo, ao nível internacional e ao nível também nacional, por causa das restrições que as pessoas poderão ter, não é? Então, isto é importante que o Estado tenha que reduzir de alguma forma os impostos. É difícil numa economia como a nossa, sobretudo reparando para o passado recente, houve uma perda de grande parte dos investidores ou doadores, acima de tudo, e isto pode ser bastante difícil para a economia de Moçambique. No entanto, alternativas podem ser necessárias que não são as mais desejáveis, mas em momentos de crise é necessário que hajam sacrifícios. Então, se, por exemplo, os nossos líderes tiverem que reduzir parte das suas mordomias, é possível acolchoar de alguma forma este efeito da redução das receitas, sobretudo porque todos os gastos do governo, quer sejam as mordomias, os salários e bem assim os custos de funcionamento e de investimento, tudo depende principalmente dos impostos, que é a fonte de captação de receitas. Sobretudo se nós repararmos que há uma certa redução daquilo que é o apoio externo, nós podemos ver que nos últimos anos houve maior dependência daquilo que são as receitas internas, pese embora não são ainda de grande magnitude. Não é? Então, é importante ver-se estas possíveis alternativas. Redução de alguns custos da produção, baixar-se, de alguma forma, alguns preços que são necessários para manter a economia fluindo e, de alguma forma, potenciar que a massa trabalhadora tenha ainda recursos para poder fazer face àquilo que são as suas demandas essenciais. Moçambique está neste momento a tentar reerguer-se daqueles que são os efeitos negativos causados pelos ciclones Idai e Kenneth. Um momento de reconstrução econômica que está a se apostar em melhorar aquilo que é o ambiente de negócios no país e também em potencializar a nossa economia. Eis que surge um novo fenómeno, Covid-19. O que isto pode significar para aquilo que é a fragilidade da nossa economia? Para a fragilidade da nossa economia, obviamente, como já bem diz a questão, a nossa economia é frágil. É frágil tanto pela sua estrutura e é frágil também para aquilo que é o seu produto, que a produção interna, digamos, não é capaz de fazer face àquilo que são as necessidades, quer para o funcionamento do Estado, quer também para aquilo que é o funcionamento da economia como um todo, por isso mesmo a dependência do setor externo. No momento em que a economia tende a se reerguer do ciclone Idai, e agora nós temos uma situação do Covid-19, realmente isso vai impor desafios significativos. E, neste momento, é importante notar que existe uma certa possibilidade do apoio externo também reduzir, porque grande parte das economias foram afetadas. E, como mencionei, as várias políticas dos vários países tendem a ser de contenção dos custos, sobretudo do governo, no sentido de há menos receitas sendo colhidas,
e, ao mesmo tempo, há maiores gastos sendo feitos pelo governo ou pelos governos para poder alavancar ou, de alguma forma, amortecer o impacto que o Covid-19 traz. Então, isto pode fazer com que as reservas dos outros países reduzam necessariamente e, se isto for acontecer, a sua capacidade de apoio a outros países, como é o caso de Moçambique e outros do terceiro mundo, pode também reduzir. Então, é daí que sacrifícios são necessários. E estes sacrifícios começam principalmente da parte do Estado, porque a parte que produz, que é o setor privado, vai precisar de alguma alavanca. E assim os fatores de produção, o trabalho, precisa também de algum oxigênio, se podemos assim dizer, para poder dar mais de si. Olhando para os exemplos dos vários países que estão sendo afetados neste momento por esta pandemia, gera-se um clima de pânico, um clima de alarme por parte destes países. Olhando para o caso concreto de Moçambique, nós olhamos para o Covid-19 como uma espécie de oportunidade ou vamos nos instalar naquilo que se diz crise mundial que está a acontecer? É verdade que se trata de uma crise, em primeiro lugar, mas geralmente as crises também trazem oportunidades. E que oportunidades é que nós podemos olhar? Como estava a mencionar, existe aqui uma grande oportunidade de se fazerem reformas ao nível do Estado, reformas estas que serão significativas e podem permitir que haja uma certa redução daquilo que são os custos ou os gastos que o Estado tem estado a fazer em aspectos que não são necessariamente produtivos. Falo dos gastos com o consumo do Estado. No entanto, há também a necessidade de aumentar aquilo que são os gastos com o investimentos públicos. Se nós repararmos numa situação pandêmica como esta, existe um risco muito elevado de inúmeras contaminações em Moçambique. É só reparar para o sistema de transporte e os vulgos MyLoves. Não sei como é que nós poderíamos ultrapassar, mesmo com as medidas de higiene todas observadas, numa situação em que a pessoa entra para o MyLove, como é que ela pode necessariamente evitar a contaminação. Se entra para um dos nossos machimbombos, que estão totalmente cheios, apinhados de gente, como é que necessariamente o álcool, os desinfetantes, o lavar das mãos poderá ajudar, uma vez que estamos em contacto direto com as pessoas e não em um contacto apenas pela mão, mas corporal e etc. Então, o investimento público em setores prioritários, como é o caso da saúde, é o caso do transporte, é o caso também da educação, precisam de, neste momento, começar a ser reparados como prioridades. E os gastos em consumo, existe sim aspectos que podem ser cortados. É importante que sejam reparados como uma oportunidade de alterar um pouco o modelo de funcionamento atual e assim permitir de alguma forma que haja um pouco mais de investimento. No setor privado, é o momento talvez de começar-se a pensar também nas cadeias de produção. É verdade que os produtores nacionais são relativamente menos eficientes em comparação com os do estrangeiro. O que é que isso significa? Que devemos deixar completamente de adquirir os produtos dos produtores nacionais? Absolutamente não. É importante, de alguma forma, incentivar esta produção. É importante que o setor privado comece a buscar alternativas dentro do país, permitindo que os pequenos produtores, seja dos insumos ou de outros produtos, possam assim ter um oxigênio, porque o aumento da procura também pode gerar maior produção. Então, se as empresas nacionais maiores começam a adquirir os seus produtos aos pequenos produtores,
eles vão ter mais força de produzir, vão aumentar a sua produção e, obviamente, vão começar também a procurar entrar nesta capacidade de, digamos, standardização dos seus produtos, vão começar a aprender a produzir com maior regularidade para dar vazão àquilo que são as demandas destes grandes compradores, e isso simplesmente vai fortalecer o empresariado nacional, começando dos pequenos empresários. É o mesmo que nós podemos falar da questão da compra das matérias-primas. Se nós tivermos de comprar internamente, o que vai significar também termos que melhorar as infraestruturas nacionais, as vias de acesso, por exemplo, e podemos falar também da possibilidade de cabotagem, linhas férreas, etc., para poder transferir os produtos ao longo do país. O que nós podemos falar será da melhoria do setor de transporte, melhoria, por exemplo, da produção do empresariado e não só, mas das oportunidades em si de negócios. Se as estradas tiverem melhores condições, também diremos que todos aqueles que têm investido no setor de transporte estarão muito mais confortáveis porque haverá maior durabilidade dos seus veículos, entre outros. Então é uma chance para maximizar aquilo que é a produção interna. É uma chance para maximizar a produção interna, é uma chance também para algumas transformações no setor público, nesse caso no governo, e bem assim, para também os consumidores começarem a valorizar aquilo que é o produto nacional, substituindo de alguma forma as importações. Michael Sambo, obrigada por partilhar conosco o seu entendimento em relação aos impactos econômicos do Covid-19 para o nosso país. Obrigada pela sua presença. Até uma próxima ocasião. Obrigado, foi um prazer e até a próxima.